Olá pessoal, tudo bem? A live de hoje é de um assunto muito interessante que tenho certeza que vai ser de interesse de muitos educadores. Oi, Júlio! Oi, Ana. Oi, pessoal que está acompanhando a live. Tudo bem? Tudo bem, querido? E você? Tudo bom também. Que bom! Ó, os nossos amigos já estão todos aí chegando, acompanhando a gente. Eu queria te dizer, Júlio, que é um pessoal muito especial que segue a mentoria. Tem aí um grupo de amigos e amigas, na sua maioria educadores, que acompanham a gente semanalmente, dando muita energia e sugerindo coisas, né? Porque a mentoria hoje já faz as lives semanais, a gente já tem lives planejadas até o final de novembro. E muitas delas vêm desse público que acompanha a gente aí. E eles vão trazer, puxa, gostaria de discutir tal assunto, vai, vamos conversar sobre outro assunto, né? Então é um pessoal muito querido, eu me sinto sempre muito à vontade, como se eu estivesse batendo papo numa roda de amigos que dessa vez a gente tem que fazer distanciado, né? Então é um prazer ter você aqui conosco. Eu vou me apresentar porque eu estou olhando as pessoas que estão chegando e tem algumas pessoas que eu não estou reconhecendo o nome, então podem ser pessoas que não acompanham a mentoria sempre, né? E depois eu vou jogar a peteca aí para você se apresentar, tá bom? Então, quem Legal, não Ana, legal. conhece a mentoria, quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Ana Carlota, eu sou educadora, psicóloga, idealizadora da mentoria como um espaço de desenvolvimento profissional dos educadores, professores, orientadores, coordenadores, gestores da educação. E a ideia é poder trazer para vocês temas que estão diretamente ligados ao nosso dia a dia, né? Nesse percurso todo, eu tenho trazido amigos, convidados, uma ou outra pessoa vem nova, mas depois já fica amigo, né? Que não é o caso do Júlio, porque o Júlio é amigo e está aqui, e um parceiro, né? Que a gente fez aí um trabalho junto. Então, Júlio, se apresenta para o pessoal aí que eles não te conhecem. Oi, gente, boa noite. Ana, mais uma vez, obrigado o convite, né, tanto para o livro quanto para esse momento aqui que a gente vai bater esse papo gostoso. Gente, eu sou o Júlio Cintrão, eu sou formado em Ciências Sociais, eu tive uma passagem pela educação, pelo mestrado de Educação e Interdisciplinaridade, mas acabei não concluindo o mestrado, fui focar mais em outras pesquisas. A pesquisa na universidade não rolou tanto, do mestrado eu não consegui concluir. Eu trabalho no Senac aqui de São Paulo há já 8 anos. Já estive nas unidades de Jundiaí, já fiz alguns trabalhos na sede, hoje estou na unidade de São Bernardo do Campo, sempre trabalhando dentro da área de desenvolvimento social. Inicialmente, eu tinha um trabalho mais ligado a comunidades locais, a redes comunitárias de desenvolvimento local, onde a gente agregava e juntava outros coletivos de trabalhadores de causas sociais, trabalhadores do serviço público. Passei por algumas experiências dentro do Senac já, trabalhando com processos habitacionais, de pré-ocupação, de pós-ocupação, de empreendimentos de interesse social. Já trabalhei com regionalização do turismo. Ou seja, tudo que é juntar gente para bater papo, eu vou entrando no meio e a gente vai buscando ferramentas que ajudam, que auxiliam no estudo. E foi em um projeto desse que eu conheci a Ana e que a Isso, gente trabalhou junto por uns 2 meses, Ana. Acho que a gente ficou em São isso, Caetano, junto com a isso. Secretaria de Assistência de lá. Era um super desafio, era com a secretaria toda, com todos os Uhum. trabalhadores da secretaria. E foi onde a gente começou a trocar muita figurinha, né? Sobretudo sobre essas metodologias que são ativas,
sobre essas metodologias que colocam as pessoas para conversar, para exporem as dificuldades que têm no trabalho, no dia a dia, para entender um pouco a complexidade que envolve esse trabalho e pensar de que maneira que a gente consegue sair de uma situação A para uma situação B melhor, né? Isso. E foi um pouco assim que a gente se encontrou. Acho que isso é um pouquinho de mim e a gente vai se conhecendo mais. Isso aí, Júlio. E é verdade, porque, olha, eu estou há tanto tempo na educação e eu fui coordenadora e orientadora há muitos anos e eu me deparava sempre com um desafio que era como mobilizar aquele grupo que eu era uma liderança, né, para que juntos pensássemos nas soluções dos problemas, porque a gente vem de uma cultura, eu venho de uma cultura, onde muitas vezes o líder identifica um problema e ele vem com a solução e chega para o pessoal e fala, é o seguinte, é para fazer tal coisa, né? Mas essa cultura nunca foi a minha praia, sempre me incomodou um pouco. Eu sempre fui muito da partilha, né? Então eu me lembro de quebrar a cabeça para pensar assim, como eu posso trazer essa equipe docente mais próxima de mim, para juntos pensarmos nas soluções. Eu nunca achei que eu tinha que a solução de um problema sairia só de mim. Eu já não tinha isso, mas a cultura te cobra isso, quem vem de um lugar muito antigo, né? A Janaína é uma querida que está acompanhando a gente, falou que aprendeu a liderança comigo. Olha só. Ela trabalha comigo na CF, na rede de escola. Essa é um exemplo é um modelo de orientadora, como outras que estão aí, mas é que eu ouvi agora a Janaína. Porque ela também tem esse movimento de agregar e de ouvir as pessoas, né? Então, quando a gente se encontrou, eu pude ver na prática. Então, assim, eu tinha uma ideia de fazer algo diferente, mas não sabia muito bem como fazer. Não sabia que existia uma técnica para isso, né? Eu fazia uma coisa meio que intuitiva. Aí, quando a gente se conheceu, eu vi você fazer isso na prática. Aí eu tive a ideia, não, quando a gente resolveu escrever o e-book da mentoria para o retorno, falei, não, deixa eu chamar o Júlio, porque afinal de contas os professores, o coordenador não precisa pensar no retorno às aulas sozinho, né? Se ele conseguir articular, agregar, trazer esse grupo de professores, a resposta está lá com o grupo, né? E aí a gente sentou e fizemos o e-book que está aí disponível para as pessoas. Então, fala um pouco para a gente, para quem está aí ouvindo a gente que nunca ouviu falar dessas metodologias ativas, por que as pessoas chamam de design thinking, por exemplo? Sim. Eu acho que isso que você fala faz todo sentido, né? Acho que quando nós temos questões simples e acho que de alguma forma pragmática, né? Como, sei lá, pousar um avião, dirigir o carro, é interessante que só uma pessoa dirija o carro, né? Então a solução de como conduzir o automóvel, uma pessoa só dá conta, né? Que é o volante, o pedal. A máquina é feita e pensada para ser conduzida por uma pessoa só. Quando a gente vai para realidades mais complexas, e aí acho que a gente vive um exemplo super concreto, que é esse retorno, né, de uma pandemia, a gente voltar nossas atividades educacionais, com o mundo inteiro sofrendo com uma doença super contagiosa, né, uma coisa que acho que ninguém sonhou em viver na vida um dia, né? É até injusto a gente pensar que uma pessoa só vai dar conta de resolver tudo isso sozinho. Ainda mais com a complexidade, com o número de pessoas, com o número de questões que estão envolvidas, quando a gente fala de uma escola, quando a gente fala de um ambiente educacional, quando a gente fala de um grupo que vai envolver 30, 40, 50 pessoas sem fazer muito esforço, né? Sem ter muito alarde, né? Dessa forma, né? E eu mesmo, a gente vem observando em várias outras tantas questões, né? Se for para resolver a fome de uma família, às vezes uma pessoa pode cozinhar, né? Depois que já tem os alimentos ali, para que todo mundo coma, né? Agora, como que a gente consegue fazer as coisas juntos? Como que a gente resolve a fome no mundo? Como que a gente dá conta de um problema que é muito mais complexo?
E aí essas são várias ferramentas que podem ajudar nisso, né? Acho que é um princípio de reflexão mesmo, né? Como que a gente consegue fazer as coisas num coletivo, envolvendo o maior número de pessoas, para que essas soluções elas venham com a participação de todo mundo, elas gerem esse engajamento de todo mundo. Não é unilateral, não é um chefe que está mandando, não é um motorista que está no comando, mas é o grupo de pessoas que constrói uma inteligência coletiva que permite a participação de todas as pessoas. E a solução sai com a cara de todas as pessoas, com o cheiro de todas as pessoas, com a responsabilidade e com a qualidade de todo mundo que está participando. Sim. E esses processos são sempre muito ricos, né? E na experiência que a gente teve junto, de maneira pontual, a gente trabalhou bastante com a lógica do Design Thinking, né, que é difícil até a gente dizer que é uma metodologia ainda, porque faltam alguns polos teóricos mais sólidos, né? Um arcabouço teórico que consiga abraçar ele de maneira melhor, de maneira mais estruturante, para a gente poder chamar de metodologia. Então ele é muito mais uma abordagem, né? Uma maneira da gente olhar, visualizar o problema e buscar o engajamento e a participação de todas as pessoas, né? Em especial, eu gosto muito de partir do Design Thinking a partir do Meta Design, que foi um termo que eu conheci a partir de um colega educador também, chamado Caio Vação, né, com um livro do mesmo nome, chamado Meta Design, e que ele pede para a gente, a reflexão que o livro propõe é como que a gente olha para uma questão, para uma situação de aprendizagem, por exemplo, respira fundo, entende quais são os objetivos que estão envolvidos, e aí buscar ferramentas e maneiras de conseguir atender, de conseguir envolver todas as pessoas, de abrir, de fomentar a participação de todos que estão envolvidos. E dessa bricolagem, desse mosaico das reflexões de todo mundo que está inserido na roda, que o processo, que a situação de aprendizagem vai se construindo. Para a gente que é educador, às vezes é um desafio, porque a gente ainda está agarrado a modelos do século XVII, XVI, que às vezes coloca o professor no centro do processo, né, num pedestal, mas principalmente na nossa educação brasileira, a gente vem desconstruindo isso de muitas formas, né? A gente tem o Paulo Freire, que é um gigante que nos ajuda a pensar fora dessa caixinha, né? Que nos convida a trazer outros elementos, que traz a realidade do entorno da escola junto às situações de aprendizagem, que aponta a importância e as necessidades daquele ser humano completo e integral que está ali junto com a gente, né? Enfim, a gente tem várias bases aí para pensar. E o Design Thinking é essa ferramenta aí aplicada nessa lógica do Meta Design, é essa ferramenta que vai trabalhar principalmente com visualização e com concretude, com as coisas mudando de lugar o tempo inteiro, as reflexões mudando de lugar o tempo inteiro, né? Então eu vou buscar algo que... né? Essa coisa plástica, né, Júlio? Porque aí vem de da própria, vamos dizer assim, da profissão do designer, da ciência do designer, né? Que é algo que se movimenta, né? E que na educação isso é uma grande novidade, porque parece que a gente estava fixado em coisas quadradinhas, né? Modelinhos quadrados. E a ideia tanto do Design Thinking quanto das metodologias ativas te diz assim, não, reconstrói isso aí, né? Abre a sua cabeça. Exatamente, exatamente. Muda essa forma, né? Olha para essa forma e vê que outras possibilidades que ela pode ter, né? Como que as pessoas interagem com essa forma, né? E acho que da maneira que a gente vivenciou um pouco, Ana, ele foi um desafio muito das pessoas, primeiro, né? Tirarem as coisas da cabeça, tirarem as ideias todas que estão na cabeça, transferirem para papeizinhos, e aí com toda a sofisticação que um post-it tem, né? De ter uma cola que é fácil de colar, de descolar, de tirar daqui, de colocar lá. E aí construir um grande mural disso no primeiro momento, e aí buscando formas, agrupando aquelas que são mais parecidas, formando um conceito mais robusto aqui, entendendo outros que a gente ainda precisa trabalhar, e aí criando mesmo essa constelação de elementos aí reflexivos que o grupo precisa trabalhar, precisa dar conta. E aí que vem as outras metodologias de suporte para conseguir dar suporte a isso, né? Então, levantamos um problema X ou Y. Então, temos o caso, por exemplo, da pandemia.
No caminho que a gente optou construir aquela sugestão do livro, do nosso e-book, a primeira coisa que a gente propõe lá é um círculo de perguntas. E aí, por que começar pelo círculo de perguntas? A gente está pensando, primeiramente, a gente está considerando que quem está conduzindo esse processo, quem está iniciando essa reflexão, é um coordenador. O coordenador, ele vai ter um grupo de professores. A gente já conhece a cultura nossa de professor, de grande eloquência, de lugar de sabedoria, de estar num lugar em que a fala precisa trazer um conteúdo, às vezes, bastante sofisticado. Mas, enfim, nós somos pessoas chamadas a dar respostas e fazer poucas perguntas, né? Ou fazer perguntas que a gente já sabe a resposta. Acontece que hoje a gente está numa pandemia, não existe uma resposta certa do que fazer na pandemia, né? Nem qual é a vacina, nem qual é o remédio. A gente tem algumas boas práticas de proteção, usar álcool em gel, lavar, manter 1,5 metro de distância, deixar os ambientes ventilados. Temos algumas dicas aí. Mas não há uma resposta certa. Não há algo... não existe um grande especialista que vai conseguir resolver isso, né? Como que a gente vai retornar? Então a gente convida esses professores, no caso o coordenador vai convidar esses professores a fazer perguntas e trazer todas as perguntas que esse grupo puder construir naquele momento. Todas. Principalmente as mais bobas, principalmente as mais simples, principalmente aquelas que rompem com esse acordo, às vezes, que a gente tem, de querer mostrar uma eloquência, de querer falar de uma grande cultura, mas para tratar daquilo que é simples, de tratar daquilo que são os medos das pessoas. E isso faz duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a pergunta, ela permite a gente vislumbrar outros pontos de vista, ela gera essa solidariedade, que as dúvidas não são só minhas, essas dúvidas, esses medos, essas angústias que eu tenho, também são participadas por outras pessoas, às vezes de outra forma, mas também está ali. Todo mundo está com dúvida, todo mundo está com medo, todo mundo não sabe o que fazer. E essa solidariedade do não saber, ela acaba abraçando todos os participantes e gerando um espaço mais ou menos seguro para a gente falar e para a gente ouvir. Isso. Então o grupo acaba amenizando aquela dinâmica que a gente tem, que é normal, que faz parte de todo o grupo, de querer buscar o que é a resposta certa, o que está correto de ser feito. Sim. E aí a gente começa a abrir as perguntas para o que a gente quer fazer. O que são os processos que a gente é capaz de conduzir, o que a gente está afim, como que a gente percebe caminhos possíveis. Né? Legal. E aí a gente começa a arranhar a superfície dessa criatividade coletiva, né, que esse grupo pode acessar, etc. E aí, exato. E aí isso aplicado na lógica do design thinking. Né? Então, eu vou trabalhar com folhas que vão virar placas. Né? Então, cada pergunta vai ser escrita em uma folha. Todo mundo vai conseguir visualizar essa pergunta. Todo mundo vai ter tempo para fazer sua pergunta. Então, às vezes, pode ser um primeiro momento, às vezes, um pouco demorado, quando a gente pensa no tempo do relógio, né? Mas que vai ser um tempo muito rico para o grupo que vai estar reunido, muito bem aproveitado, né? Cada segundo é uma reflexão que está sendo elaborada. E eu não estou investindo energia em construir uma resposta. Eu preciso fazer perguntas. E com a simplicidade que a pergunta é quanto intervenção para o grupo, né? De deixar vir, de deixar as coisas emanarem. Né? Júlia, eu fico pensando em algumas coisas enquanto você está falando e, de repente, os nossos colegas estão pensando também. Primeiro, que a gente vai falar sobre isso, a importância do papel dessa pessoa que é o facilitador desse processo, que no caso do nosso e-book, a gente colocou o coordenador nesse lugar, né? Mas que a ideia é que na medida em que o professor vivencia essa experiência, ele vai levar isso para a sala de aula, né? Ele pode levar essa, vamos dizer, técnica, essa ferramenta para a sala de aula, onde ele é o facilitador desse movimento com os alunos. Então, em algum momento ainda hoje, a gente vai falar um pouco da importância dessa pessoa, né, que faz isso, e algumas coisas que a gente precisa dar toques para essa pessoa, porque senão, ao invés dela virar um facilitador, ela bloqueia todos esses processos, né? Vira um dificultador, né? A gente adora dificultar as coisas, né? Exato. Às vezes o nosso papel é muito associado, né, ao dificultador. Mas faz parte do processo também.
Ana, esse papel é importantíssimo, né? Eu acho que tem uma linha muito tênue, eu costumo repetir isso bastante, entre autonomia e abandono. Quando a gente inicia esses processos, é muito importante a gente saber distinguir quando que eu estou deixando o grupo abandonado, isso é um problema, e quando que eu estou deixando a autonomia desse grupo se valer, existir, né? Tomar as próprias decisões. Isso é bastante importante. A gente tem uma reflexão também que a gente pincela muito rapidamente no livro, que momentos como esse ajudam a gente a aprofundar, que existe talvez uma troca de papéis ali que é muito importante, né? Existe a figura do professor que, entendida da maneira clássica, né, e bancária como o Freire critica, né, que é aquele ser que as pessoas vão vir até ele buscar o conhecimento. Não é essa pessoa que a gente precisa nesse grupo. Né? Não é essa postura que o professor precisa ter nesse grupo. Né? Ele pode oscilar entre momentos de mediação, onde ele puxa a responsabilidade para ele, como pessoa que pensou uma situação de aprendizagem como um todo, e que está conduzindo atividades para construir essa situação. Né? Então eu sei que eu fiz o círculo de perguntas, eu sei qual é o objetivo que eu tenho, e eu preciso conduzir esse grupo com o tempo, de forma que as pessoas respeitem o tempo de fala uma das outras, que o grupo consiga entender qual é o papel, qual é o objetivo da atividade que está rolando ali. Não é uma brincadeira, não é uma roda de bate-papo, não é... Então, o rigor metodológico, né, o rigor de conduzir a situação, de conduzir a atividade do começo ao fim, de forma que tudo aconteça dentro do tempo, com os recursos possíveis, com o respeito que o círculo precisa, né, que a metodologia precisa que aconteça. Em outros momentos, ele pode amenizar esse mediador e se tornar um facilitador do processo. E é bem nesse sentido que você trouxe, de tornar as coisas fáceis. Né? Então, o grupo engrenou na reflexão. Acho que o grande desafio, né, é facilitar que o grupo engrene no processo. Né? Aceite, permita que as perguntas venham. Por exemplo, dando um exemplo, atividade círculo de perguntas. Né? Depois que isso embalou, pode afastar, pode deixar o grupo seguir o seu tempo, pode deixar o grupo seguir seu caminho reflexivo. Eu não preciso provocar que reflexões aconteçam, elas vão emergir se elas forem importantes para aquele grupo. Eu não preciso colocar palavras na boca das pessoas. As palavras são importantes, elas vão vir. Né? E eu preciso deixar esse espaço que elas venham. E às vezes esse papel central do professor atrapalha. Né? A gente precisa tirar o adulto da sala de aula para deixar as crianças se divertirem ali. Né? E quando a gente fala de um coordenador conversando com um grupo de professores, isso é muito importante, isso pode ser muito rico. Isso vai estabelecer um respeito, né, e um papel de liderança muito mais forte do que alguém que às vezes precisa necessariamente ficar centralizado nesse papel de mando. Né? Com certeza. Deixar esse mando... Deixar que esse papel de mando aconteça para o grupo, que o grupo entenda que ele pode ser capaz de tomar as próprias decisões e de escolher as reflexões que ele quer fazer, né? Exato. Então, não tem, assim, uma receita de bolo, mas esses papéis vão se trocando, né? Eles vão acontecendo e vão se misturando. A Débora está fazendo uma pergunta para a gente que eu acho que vem ao encontro do que você está trazendo, né? Como apoiar o engajamento dos alunos aliado às técnicas de design thinking? É isso, Débora. Acho que não tem um caminho pronto, né? Mas acho que é um pouco trazer e chamar a atenção, né? Trazer e chamar a atenção de como é importante essa reflexão que está acontecendo. Quando você já é íntimo do grupo, quando você conhece bastante o grupo, é muito fácil saber quais são as palavras ali que são mais sensíveis, né? Quando você não está num grupo que você conhece tanto, às vezes é ter o ouvido afiado e os olhos para perceber quais são as reações das pessoas, né? Quais são as perguntas que, quando feitas, né? Eu estou muito pego na atividade do círculo de perguntas, que a gente já comentou, né? Mas tem várias outras tantas. Mas que você sente que a atmosfera do grupo mudou, que as pessoas deram aquela respirada mais funda depois de ouvir. Aquele tema que gerou o climão, ou que gerou uma grande descontração, né? Que o pessoal riu quando surgiu. Então é um pouco ter essa sensibilidade de perceber para onde que o grupo está caminhando.
né? Para onde que as energias do grupo estão indo? O que ele está considerando como importante? Eu preciso assumir a mediação e convidar para que essa reflexão não seja tão superficial, aprofunde um pouco mais. Isso vai ajudando no engajamento, né? E aí, como a gente, nessa lógica de Design Thinking, vai estar trabalhando muito com a visualização dos elementos, é convidar, é combinar, é evidenciar as reflexões que já estão à mesa. Né? Então, eu tenho várias perguntas que estão voltadas a, sei lá, ao procedimento de entrar na sala de aula, por exemplo. E é importante que o grupo também reflita de como que o professor tem que se preparar. Surgiu uma pergunta, mas ela está solitária. Então, é trazer para a evidência, gente, esse grupo de perguntas aqui já está bastante robusto. Quais são os outros possíveis, né? Os alunos, às vezes, tocando algum projeto, né? A gente já falou bastante sobre recursos financeiros. Que outros recursos que a gente precisa alocar para o nosso projeto? Que outras reflexões precisam ser feitas? Com o recurso visual, quando você consegue materializar essas reflexões em um post-it, numa folha, quando você consegue trazer esse recurso visual, você consegue plastificar, como você trouxe. Foi muito feliz no teu exemplo, Ana. Você consegue trazer para o plástico, você consegue manobrar, apontar, mostrar para o grupo o tamanho que aquilo tem. Né? E aí convidar as pessoas a aprofundarem. Exato, eu acho que é isso que talvez, que a gente tem aí um grupo de pessoas que estão acompanhando a gente que nunca ouviram falar no Design Thinking, né? E eu acho que essa coisa visual é muito importante, porque você sugere que as pessoas façam lá, escrevam as perguntas. Na medida em que ela se levanta da onde ela está, e de repente a gente usa uma lousa, uma parede, o chão, para que essas perguntas fiquem visuais e a gente circula, a gente senta em volta das perguntas. Vamos então agrupar essas perguntas. Mas nesse grupo essa não ficou boa, então alguém vai lá, levanta, pega essa pergunta, porque está no post-it, tira daqui, coloca no outro lugar. Tudo isso dá, né, uma vivência de colaboração e dá a vivência do engajamento, né? Você tem experiência, Júlio, tanto com adolescentes nesse processo, como com adultos, né? E eu imagino que com o adulto, principalmente com o adulto educador, a gente tem que ter um esforço maior, porque a gente está acostumado a ficar muito naquela coisa linear, ou a escrever o meu, ou só conversar com o meu colega do lado, né? Eu acho que o jovem, a criança, talvez, não sei, se joga mais, né? Sim, Ana. Já trabalhei com idosos, também com terceira idade, enfim, com várias faixas etárias para trazer esse recorte, né? Mas é importante trazer para o corpo, né? O jovem, né? O adolescente, com muita frequência, ele é chamado a trazer as coisas para o corpo, né? Então, ele trabalha a forma que ele vai se vestir, a forma que ele está vestido é uma declaração política, né? A forma que ele ocupa o espaço da carteira é uma declaração política. E quando a gente está em grupos mais homogêneos, né? Como educadores, como já tive processos onde você tinha líderes políticos na mesma sala, às vezes até de partidos de oposição, né? Então acaba criando aquela atmosfera do status quo, que é visual, que a gente percebe no corpo mesmo, né? E aí o papel dessas atividades, de ir mesclando atividades que considera esse grupo e que vai provocando para essas energias a se modificarem, ajuda a gente a ter uma situação de aprendizagem mais rica. Né? Na nossa publicação, no nosso livro mesmo, eu acho que a gente conduz um pouco essa reflexão por meio do mapa de atores, né? Quem são as outras pessoas? Até para esvaziar aquela individualidade da pessoa que às vezes monopoliza a fala, que às vezes é ela que traz todas as sugestões, ou aquele grupo de pessoas que de alguma forma o grupo determina como o grupo resolvedor das coisas. Então, abre espaço para a gente olhar e reconhecer, inclusive de parceiros que estão fora do círculo, fora da atividade, como que a gente consegue multiplicar esses olhares, trazer outras propostas, enxergar outras formas, não é? Convidar a outras reflexões, para a gente sair daquele modelo mental já fechadinho, repetitivo,
que às vezes se repete e não consegue gerar criatividade, não consegue propor mudanças, não consegue propor coisas diferentes, né? Às vezes a gente elege algumas diferenças e fica repetindo essa coisa diferente eternamente e fazendo um esforço danado emocional para considerar que aquilo é inovador, que aquilo é uma coisa nova, que aquilo vai trazer a diferença e às vezes é só uma repetição contra a cor, né? Isso. Nós temos uma pergunta aqui que tá escrito Ju, não tá tudo Ju AVS. Não sei bem quem é a Ju, ou Ju, mas diz assim, ó, além do círculo de perguntas, quais outras atividades dentro do conceito de design thinking você tem experiência? Que eu acho que é isso, quais são essas outras ferramentas, né? Sim, sim. Então, nas ferramentas tem um leque gigante, né, de ferramentas que a gente pode utilizar, né, e eu acho que elas são bastante importantes, elas ajudam a trazer essa plasticidade, né. Só para delimitar um pouco, no livro a gente sugere 5, né. Não são necessariamente ferramentas que estão atreladas no design thinking, mas como ela é uma abordagem, a gente empresta ela de todas as outras áreas e coloca nessa lógica do meta design, do design thinking, né. E aí a primeira delas é o círculo de perguntas, o mapa de atores, o mapa de empatia, uma modelagem e a famosa 5W2Hs que o pessoal da administração adora, né? Que é bastante disseminada, né? Nos processos de mapeamento, né? Aí citando o mapa de atores e o mapa de empatia que estão lá no livro, de novo, né? Como que eu plastifico isso, como que eu torno isso uma placa, né? Eu apresento isso para todas as pessoas, o conceito da palavra que eu coloquei ali, né? E mostro isso para todo mundo. Então, quem são os atores? Quem são as pessoas? Como que eu considero alguns eixos de reflexão, né? Por exemplo, a escola. Quem são as pessoas que estão fora da escola, que são importantes para que a gente tenha cuidado com as atividades que estão acontecendo aqui, né? Quem que vai organizar o trânsito que está lá fora? É a guarda municipal? É um agente de trânsito? Eu preciso acionar a prefeitura? Se eu preciso acionar a prefeitura, quem é a pessoa na prefeitura? Então é um pouco buscar esses entroncamentos de pessoas mesmo, tanto físicas quanto jurídicas, que a gente precisa acionar em momentos como esse, né? A gente precisa considerar. E o mapeamento seguinte é o mapa de empatia, que é um pouco legal. Então eu vou chamar o guarda de trânsito. Quem é esse guarda de trânsito? Ele é importante no meu processo? O que ele pensa? O que são as coisas que ele reflete? O que são as coisas que ele diz? O que são as coisas que ele escuta? O que ele pode escutar dos pais dos nossos alunos na entrada na retomada das atividades aqui? O que ele vai ouvir dos outros motoristas que estão, quando os carros estiverem passando, quando se formar uma fila aqui na rua da nossa escola, né? Então é um pouco trazer, se colocar no lugar desses outros atores, né, dessas outras pessoas que são importantes para o nosso processo e considerar tudo que a gente precisa considerar, nos responsabilizar por essas pessoas todas, né, entender o que são ações que são possíveis a gente fazer e o que não são, para fortalecer essa rede, para isso se tornar um processo bastante colaborativo, importante, onde todo mundo se percebe respeitado. Onde todo mundo vai querer fazer várias outras coisas. Quando eu vejo uma escola que me respeita, eu não vou querer ser só o guarda de trânsito daquela escola. Eu vou querer que meu aluno estude lá, que meu filho estude lá, eu vou querer saber do que acontece, eu vou querer trabalhar lá também, vou querer fazer outras coisas, vou querer fazer 1000 parcerias. Então, de que jeito que eu olho para esse ecossistema que envolve as nossas escolas, né, que envolve os nossos grupos de reflexão, e de que maneira que eu somo essas pessoas todas as atividades que a gente faz, né, e considero. Sim, e eu fico pensando, sabe, Júlio, no mapa da empatia, principalmente, quando a gente anteriormente escolhemos esses atores, né? Assim, o quanto eu estou vendo algumas pessoas, algumas instituições pensando no retorno às aulas, sem colocar no centro, né, para fazer lá o mapa da empatia, por exemplo, o aluno Total. com a família, né? Porque nós estamos há 7 meses em São Paulo, fora da escola, né? Como é que está essa criança? Como é que está esse jovem? Como é que está essa família? O que será que está passando na cabeça dele?
com o que ele está se envolvendo, o que ele anda lendo, o que ele anda conversando, né? E pior ainda, algumas instituições não colocando o professor, o educador nesse centro também, né? Então, assim, esse gestor precisa fazer esse exercício, né? Quem é esse professor que em breve eu vou acolher, né? Como ele está? Né? Ele está com medo, ele não está, que coisas ele anda pensando, o que ele anda sentindo, né? Então, sim, lógico que, como você mesmo falou, existem N ferramentas, né? Chuva de ideias, quer dizer, existem N ferramentas. A habilidade vai daquele facilitador de escolher aquela ferramenta que responde melhor àquele objetivo que ele quer, né? No nosso caso, a gente pensou num pequeno planejamento. Então, a gente escolheu, né? E colocamos lá no e-book, enfim. Mas cada escola, cada professor, cada coordenador tem que fazer as suas escolhas, tem que ter essa autonomia, né? Exato, exato. E aí o Design Thinking, que é algo tão rico, que é pensar na experiência do usuário, que é pensar a melhora de um produto ou de um serviço, não fica congelado com uma atividade A, uma atividade B, né? Com uma construção, às vezes, simplista, né? Que diminui o significado daquilo que a gente está construindo, né, Ana? A gente tem uma rede gigante de colegas docentes, professores que, né, que trazem relatos, né? De como está sendo difícil, de como que os medos que tem nesse processo de retomada, o quanto que às vezes a gestão está ouvindo esse docente, esse professor está ouvindo esse aluno, para ser um processo de acolhida de volta na escola, né? A escola vai ter que se tornar um grande espaço de acolhida e às vezes a gente não está habituado a isso. Né? E uma acolhida que para a gente vai ser muito diferente também, porque é a acolhida que eu não vou poder abraçar, a acolhida que eu não vou poder dar a mão, a acolhida que vai ter que ter 1,5 m de distância a 2. Então, como que vai ser esse processo? Como que a gente consegue buscar ferramentas que diminuem o sofrimento que vai ser que são esses momentos, né? Que acho que é um pouco essa reflexão que a gente traz no livro também, que você traz muito bem, né? Como que a gente cuida das pessoas, como que isso se torna um movimento de cuidado, não um movimento de depositar pessoas dentro de uma sala, né? Não um movimento de aplicar uma série de normas técnicas e sanitárias como se fosse, sei lá, um abatedouro de carne, né? Como se fosse um processo industrializado, né? Não é, né? A educação acho que está muito mais para o artesão, está muito mais para a construção cuidadosa, delicada, acompanhada, reflexiva, né? Quase como uma obra de arte, do que uma produção industrial, né? Onde é entrega, e ao mesmo tempo, né? Talvez ela brinque com essas várias dimensões, né? Que ao mesmo tempo você precisa atender cronograma, currículo, o calendário que não fecha, é buscar, é preencher, são horas que não deram certo, que eu vou precisar retomar, é pensar como que eu vou equilibrar dentro da sala de aula o aluno que super se desenvolveu, que leu um monte de coisa nesse processo, aquele aluno que não teve chance de olhar para nada, que não conseguiu se concentrar, que não leu nada, que não conseguiu refletir em nada sobre o processo educacional dele, como que eu vou equilibrar essas pessoas dentro da sala, né? É um grande desafio e a gente está aí propondo algumas situações, né, no livro. Eu queria só destacar ainda na questão da modelagem que a gente sugere no livro, que ela tem uma característica um pouco diferente. Enquanto todas as outras 4 atividades elas estão voltadas à intelectualidade, à formação do coletivo, a algo assim de deixar emanar a inteligência, a modelagem, ela propõe que a intuição ganhe forma. Ela propõe que a modelagem com argila, com massa de modelar, com Lego, seja lá que recurso a gente conseguir conduzir essa modelagem, mas que venha a subjetividade, que eu possa construir uma forma que está na minha cabeça, que eu não sei muito bem ainda o que é, que eu não sei explicar. E que eu possa construir esse ícone, que eu possa construir esse totem que marque e que eu tenha chance de apresentar isso para o grupo. De eu explicar aquele algo que eu não vou dizer no primeiro momento. O processo de modelagem é muito importante, que exista uma provocação e que as pessoas tenham que responder essa provocação por meio das mãos, não por meio da fala.
para baixar essa tensão discursiva que a gente tem, para diminuir essa ansiedade do falar e para deixar as mãos como moldarem o processo, né? Que, que o desafio de formar a figura venha junto com essa subjetividade ou aponte algo, né? E em todos os grupos que eu já tive o privilégio de poder exercitar, de poder fazer esse exercício, sempre é um marco muito significativo, sempre é um momento de uma mística muito importante para o grupo, de um repactuar as ações do grupo todo. Porque nessa abordagem, às vezes, vem coisas extremamente sensíveis que a gente estava deixando de fora, que a gente estava deixando de lado, que a gente não estava considerando no processo. E abrir espaço para isso é muito importante. Sim. Então, dentro de todas as atividades, pensar uma que vai ser lúdica, que vai ser... E aí não entender ludicidade quanto infantilidade, né? Mas entender que é um momento que é para extravasar, né? Que é para romper com o intelectualismo e deixar a coisa ganhar forma de outra maneira. Sim, porque você falou uma coisa muito importante, principalmente com um grupo de professores, porque às vezes o nosso mecanismo de defesa, a nossa forma é levar para a racionalidade e levar para essa parte intelectual. Então, às vezes é muito mais fácil eu falar, não, em vez de eu fazer aqui uma forma, eu te falo, né? Por quê? Porque como educador, essa coisa da linguagem eu tenho mais desenvolvido. É um jeito também de eu escapar daquilo que vai me tocar como um desafio, né? Então é importante mesmo, foi bem lembrado você trazer essa parte, para que a liderança, quando vá trabalhar com o grupo, que vá pensar uma série de atividades, pensar em algo que vem romper um pouco esse modelo, né? De escutar e falar. Né? Algo que mexa com outras habilidades, né? Algo que desafie o grupo. E uma coisa que eu não queria deixar de falar foi que no começo eu disse para você que eram duas coisas. A segunda coisa é que é muito importante a gente não ter pressa, né? Para desenvolver essas atividades. E não precisa ter pressa, porque, na verdade, as coisas são tão complexas, né? Que se eu vou lá e digo e as pessoas fazem aquilo que eu disse, eu tenho a ilusão de que as coisas vão caminhar com mais agilidade ou com mais eficiência. Não vão, porque as pessoas não estão envolvidas no processo, né? Então, professor, coordenador, não é gastar tempo, é ganhar tempo, né? Porque aí, quando está todo mundo engajado, por exemplo, não é gastar tempo, cuidar do acolhimento emocional dos professores e dos alunos. Isso não é gastar tempo, isso é ganhar. Porque na medida em que está todo mundo se sentindo mais tranquilo, com a ansiedade mais controlada, eu aprendo com mais facilidade, eu me solto com mais facilidade, né? Exatamente. E a qualidade do processo ganha outra dimensão, né, Ana? Ganha outra qualidade, né? Quando as pessoas têm chance, oportunidade de poder contribuir, aí não é a ideia do coordenador que está vindo me impor aqui que eu preciso lavar a mão toda hora. É um consenso do coletivo, né? É um compromisso que eu estou estabelecendo com os meus colegas, com meus alunos e com a comunidade escolar como um todo. Isso. Então, de fato, não é perder tempo, né? Pelo contrário, é ganhar tempo. Eu não vou economizar, eu não estou gastando 10 minutos. Eu estou ganhando dias, meses, esforços gigantes de mobilização que eu não vou precisar fazer de outra forma, né? Que às vezes eu não consigo alcançar. Com uma intervenção tão simples que é deixar a pessoa falar e ouvir com atenção e compreender o que está sendo dito, né? E convidar ela a participar, né? Considerar a sistêmica única que cada pessoa pode contribuir, pode trazer, né? E é uma delícia. Depois, gente, dá medo as primeiras vezes. A gente quer estar no controle, sim. A gente quer que as coisas todas aconteçam da nossa forma. É a gente que pensa certo. Mas quando a gente permite essas ansiedades baixarem, né? Esses medos todos se acalmarem, né? Não precisa esperar que eles vão embora, né? Convida ele para sentar do lado, né? Deixa o medinho, deixa uma cadeira reservada para o medo aqui, né?
e ele senta bem pertinho de você, né, de mão dada, deixa ele ali. Quando a gente consegue acalmar tudo isso e perceber que o processo está acontecendo e enxergar que as pessoas podem contribuir de maneira muito valorosa, sim, que a contribuição e a reflexão, às vezes mais importante, vem do lugar que a gente menos espera, com muita frequência, Quantas vezes eu já vi uma senhora, Dona Maria do Bolo do bairro, ser a responsável ou ser a pessoa que vai ajudar a grandes processos de mobilização acontecerem, né? Às vezes é a Dona Maria do Bolo que vai conseguir virar o jogo de uma realidade difícil e por mais que a gente colocasse recurso, dinheiro, intervenções bruscas, não conseguia fazer do jeito que Dona Maria do Bolo consegue conduzir. Então, se a gente afia o ouvido e presta atenção no que está acontecendo, a gente percebe as melhores maneiras de atuar, de interagir e de dar vazão para essa inteligência coletiva, né? E é uma delícia, é muito bom, é libertador. Eu sou capaz de dizer que quase que não sei mais fazer de outro jeito as coisas. Imagino. É de outra forma mesmo, é muito bom. Eu acho, e acho que a gente é uma contribuição, né, Júlio, que o professor faz para os alunos, que depois, quando o aluno chega lá no ensino médio, e ele na escola, ele é um representante de turma, ou ele participa de um grêmio, ele leva para aquele grupo dele essa mesma forma de fazer, né? Que é isso, que é colaborativa, que é investigativa, né? Então, hoje em dia, principalmente onde os problemas, né, são complexos, né, onde a gente não é mais uma resposta não dá conta de tantos problemas que a gente tem, eu acho que essas ferramentas são extremamente válidas, né? Deixa eu ver, acho que temos uma pergunta aí da Hilda. Os medos Hilda e as Breda, um ansiedades... beijo, Hilda. Sua amiga. A Hilda é uma amiga queridíssima de São Bernardo. Que legal. Olha lá. Os medos e as ansiedades podem ser resolvidos envolvendo todos os participantes no processo? Os medos e as ansiedades do grupo, Hilda, precisam ser tratados, precisam ser encarados de frente, precisam ser ditos, precisa ter o espaço de os revelar. E aí ter atividades, ter processos, ter maneiras que convidam, que tira debaixo da cama, sabe? Tira o bicho-papão debaixo da cama e coloca ele à luz. E aponta, e traz para junto da mesa, traz ele para conversar junto, né? Então, ter princípios de ferramentas, né, de ter princípios metodológicos que trazem esses medos, que permite o medo. Né? Eu tenho muito envolvimento em muitos grupos onde é proibido você falar daquilo que te dá medo, onde é proibido de falar aquilo que está errado, onde é feio você apontar algo que te deixa desconfortável naquele grupo, né? E quantas vezes a gente não vive isso, né? Na família a gente vive isso, no trabalho a gente vive isso, no ônibus, no transporte coletivo a gente vive isso. Então, trazer, desvelar, convidar esse medo, dar nome, nomear esse medo, entender quais são os limites dele, que permite que a coisa se resolva. Que permite que esse medo perca a força, perca esse poder todo. Porque não enxergando os contornos que ele tem, não percebendo quais são os limites dele, a gente acha que ele é ilimitado. A gente acha que ele é todo poderoso. E quando a gente acende a luz, a gente percebe que a coisa é bem diferente. Não é nada daquilo que a gente imaginava. Tem outra cara, tem outro... O grande monstro que a gente imaginava é um camundongo pequenininho, até charmoso, que passa a ser nosso amigo, que passa a ser um elemento importante para o grupo. Vira uma historieta engraçada para o grupo, vira uma anedota, é uma delícia. É assim. Então, e aí a pessoa não está sozinha, né? Ela está no grupo, então o grupo é o apoio também, né? Ali eu percebo que tem pessoas que sentem o mesmo que eu, outros que conseguem enfrentar isso de uma maneira diferente, e aí aquilo serve para mim também como, puxa, vou pensar nessa possibilidade, né? Eu acho que tudo isso enriquece e fortalece as relações, né? Interpessoais que ocorrem no grupo o tempo inteiro, né? Júlio, deixa eu te falar uma coisa. Tá. Só te lembrar que nós temos aí uns 5 minutos.
Você acredita que a gente bem. já está mais de 50 falando? Passou rápido. Né? Ainda mais gente que é falante, né? Então, é que eu só te apontei porque se tiver algo, além do que a gente está conversando, que você não queira deixar de falar, você trazer aí na sua fala. Tem uma coisa bem rapidinha. A gente subestima a força da solidariedade que a gente é capaz de ter nos nossos grupos, né? E aí não solidariedade entendida como, às vezes, uma ação quase de caridade, sabe? De um exercício religioso, mas da força que a gente tem quando a gente está reunido, quando a gente se junta, quando a gente permite que o coletivo guie o processo que a gente está envolvido, né? Solidariedade é muito poderosa, é muito forte, é muito transformadora. E poucas pessoas reunidas em lugares de não muita importância que conseguem tocar as grandes transformações, né? Aquele que você não espera é que consegue mudar, virar o jogo e transformar a vida da gente em algo bastante mais rico, mais interessante. É muito forte, muito forte. Muito legal, né? Olha, a Aline está dizendo, a Aline é uma professora muito querida que nos acompanha sempre. Ela está dizendo que não conhecia o tema da live. Então, eu vou sugerir para a Aline, para todo mundo que está acompanhando a gente, entrar lá na bio da mentoria, tem um link para acessar o nosso e-book gratuitamente. Então, a pessoa acessa lá, vai para o blog da mentoria, e lá no blog da mentoria estão 2 e-books. O primeiro que a gente escreveu sobre toda essa nossa preocupação com o retorno, com o emocional dos professores e dos alunos. E o segundo e-book é sobre as ferramentas que o Júlio exemplificou aqui. Então, Aline, tá lá, pode baixar gratuitamente, leia. E eu acho que, além disso, né, Júlio, as pessoas poderem pesquisar, assistir vídeos sobre o tema, outras leituras. Acho que é importante também o professor buscar temas sobre dinâmicas de qual a dinâmica que gera um grupo, o que é um grupo, né? Porque conseguir ler um grupo, entender um grupo, isso é fundamental, né? Sem dúvida. E as pessoas não terem medo de colocar a sua autoria no processo também, né, Ana? Existem muitas ferramentas. A bricolagem que você faz, das ferramentas que você escolhe, que você vai usar da forma que você quiser, que vai se aplicar na tua realidade. A Luciane também, mandando um beijo pra gente. A Luciane é uma grande amiga também, que ajudou muito. Queridíssima! Exato. O processo que a gente fez é sempre participativo, é sempre uma figura riquíssima, né, nesses processos. E eu acho que é um pouco isso, o professor não ter medo de deixar a sua autoria também. Não precisa de um guia de passo a passo, né? Mas tenha a coragem de experimentar. Confia no teu taco de professor, de professora, que você é capaz de tocar sim. O teu grupo é muito bom sim, os teus alunos são capazes de transformar as coisas, de fazer reflexões muito bacanas. Só acreditar. Legal, Júlio. Obrigada, viu? Lá no nosso e-book a gente também indicou uma bibliografia, né? Para quem quiser aprofundar, lá também tem. Na verdade, a gente fez ali um recorte, uma ideia nossa, mas tem lá também material, tá bom? Querido, muito obrigada por a sua disponibilidade de estar aqui, de estar trazendo a sua experiência para os professores. É um tema novo, né, para os professores em geral, então... se alguém precisar, tiver dúvida, vocês têm aí no próprio post o endereço do Júlio nas redes sociais, fazem contato com eles, manda pergunta, enfim, a gente está aí para ajudar as pessoas, né? É isso. Estamos por aí. Só procurar a gente que a gente responde. Mari Redígulo também, um beijão, querida. É isso. Muita gente legal, Ana, obrigado né? pelo convite. Muita gente legal. Eu que agradeço, Júlio. Legal. Vamos aí para novos projetos, com certeza, nós dois. É isso. Tá bom? Um beijão. Beijo. Fica com Deus.